Bom, pessoal, aí como eu falei, hoje a gente vai dar início ao sistema digestório, endócrino e renal. E o objetivo dessa aula hoje vai ser reconhecer e identificar, né, os cortes da região do sistema renal, né, visualizar os órgãos que compõem o sistema urinário, as estruturas dos rins, né, reconhecer e identificar também os cortes histológicos das regiões do sistema digestório, visualizando, né, os órgãos que compõem o sistema digestório também. São 7 lâminas hoje são bastante lâminas, que vai ser visualizada hoje. Então, vou compartilhar a tela com vocês, incluir o áudio e compartilhar. Qualquer coisa pode me mandar mensagem pelo WhatsApp durante a aula, ou a gente conversa no final. Vocês estão me ouvindo direitinho? Visualizados através... Todo mundo... Ótimo, vou soltar então. Dessas lâminas da nossa aula de hoje. Então, para iniciar, nós vamos compreender como o sistema urinário, os dois órgãos que nós vamos visualizar, os cortes, como eles são formados. Então, aqui nós temos os rins sendo ilustrados. Então, aqui nós vemos que os rins, eles possuem duas regiões. Então, o rim, ele é esse órgão em formato de feijão. Ele possui essa região que é chamada de região convexa, e essa região onde nós encontramos a parte da pelvis e do ilho, que é a região côncava. E envolvendo esse órgão, nós temos uma cápsula, e essa cápsula que envolve essa estrutura renal, ela é formada por tecido conjuntivo denso. Então, nós temos uma organização tecidual em torno dessa estrutura, que é formada, então, por tecido conjuntivo denso. Quando nós nos referimos com o parênquima dessa estrutura, que é o que está preenchendo esse rim, esse órgão, ela pode ser dividida, esse órgão pode ser dividido, então, numa porção cortical. Então, nós sabemos que o córtex de qualquer órgão é aquela porção voltada para a parte mais externa dessa estrutura, e uma porção que é medular. E essa porção medular é realmente aquela região mais ao centro. Então, o rim, ele é constituído por uma porção que é cortical, e essa porção que é cortical é onde se encontram a unidade fundamental de filtração que acontece nos rins. Então, é onde estão os néfrons. Então, aqui nós temos exemplificado um glomérulo de Malpighi e os túbulos contorcidos, a alça de Henle e o tubo coletor. Então, na porção cortical ficam presentes os glomérulos de Malpighi e os túbulos contorcidos distais e proximal, e a parte da alça de Henle e do ducto coletor, ele faz parte da região medular. Então, essa região medular, ela é formada por algumas estruturas. Então, pirâmide renal, então, esses tubos coletores e a alça de Henle elas entram dentro da pirâmide renal. Essa pirâmide renal, ela tem os vértices aqui, que é a porção que vai desembocar na pelvis, né, nos cálices, que são chamados de papilas renais. Então, são essas estruturas que fazem parte aqui do vértice dessa pirâmide. Ela possui, entre essas pirâmides, uma coluna, que nós chamamos de coluna renal. E quando o rim faz o processo de filtração, que é a função dos rins, o produto que é formado, então o filtrado que é produzido através aqui desse processo na parte cortical, na região cortical, que é a urina, ela vai ser conduzida até aqui a região da pelvis, através da pirâmide e através da papila. Então, essa urina ela vai gotejar aqui na região de pelvis renal. Nessa região de pelvis, nós temos uma porção que nós chamamos de cálices menores, que são as estruturas que se ligam à região da papila
pirâmides renais, e a região de cálices maiores. Esses cálices maiores são as estruturas que unem esses cálices menores. Então, é um prolongamento desses cálices que vão desembocar aqui na pelve renal. Então, essa é a parte medular do rim. Quando nós falamos desse órgão, né, nós sabemos que ele faz o processo de filtração e para isso ele precisa receber o sangue que percorre o corpo para que aconteça esse processo. Então esse processo, esse sangue, ele vai chegar até os rins a partir de uma região que nós conhecemos como hilo. E esse hilo, ele tem as artérias e veias que vão chegar então no rim, e ainda tem a parte de inervação. Então, aqui na região do hilo é onde que se concentra a entrada dos vasos sanguíneos, trazendo o sangue e também o processo, a região da inervação. Quando nós falamos de bexiga, que é a segunda estrutura que nós vamos visualizar, a bexiga ela também tem algumas características. Então, nós sabemos que ela é um órgão que faz o armazenamento. Então, quando nós falamos do sistema urinário, nós sabemos que a partir desse filtrado que desemboca aqui na região da pelve, ele é conduzido até a bexiga através do ureter. E na bexiga, então, ele vai ser armazenado. A bexiga feminina e a bexiga masculina, ela tem algumas diferenças, principalmente quando se trata da uretra. A uretra feminina ela é mais curta, então ela tem cerca de 4 centímetros, e a uretra masculina, ela é mais longa, porque ela vai percorrer toda a região peniana. E além disso, ela está unida a uma porção que é a glândula prostática, que é a próstata. Então, a próstata, característica de bexiga masculina, então ela fica logo abaixo aqui da bexiga. A bexiga, ela possui, então, uma musculatura lisa em toda a sua porção. Essa musculatura lisa o principal músculo que vai controlar o movimento de contração é um músculo que nós chamamos de detrusor. E além disso, dentro do corpo da bexiga, que é a parte onde fica armazenada a urina, nós temos os ósteos do ureter, que então são as extremidades onde o ureter desemboca, e ainda temos o ósteo, que é o ósteo da uretra, que é um ósteo mais interno, que vai permitir a condução dessa urina através da uretra. E na uretra nós temos ainda os esfínteres. Então, nos esfínteres, a musculatura ela é diferente. A musculatura ela é formada através de tecido estriado esquelético, porque precisa de contração para poder fazer a liberação. Então, na uretra e nos esfínteres que nós temos, que é o esfíncter interno e o esfíncter externo, o tecido que vai revestir essa estrutura é, então, um tecido que nós chamamos de muscular estriado esquelético, né? Então, todos os órgãos, quando nós virmos o estriado esquelético, estriado nós não vamos nos referir ao esquelético, porque o cardíaco a gente sabe que só se encontra no coração. Então, para nossa análise, nós vamos observar, então, na lâmina, um corte histológico corado com HE. Então, relembrando, HE é um corante que tem atração por regiões ácidas e básicas, então cora em azul e rosa. E nós vamos ver, então, nessa lâmina de rim, uma região cortical, e nessa região nós vamos reconhecer o corpúsculo de Malpighi e os túbulos renais. E vamos ver também na região medular os tubos coletores. Então, lembrando sempre, durante a nossa aula, de fazer a esquematização. Então, quais são as estruturas que nós vamos ver? Dentro do córtex, nós vamos ver porções como essa aqui, que é onde estão os glomérulos de Malpighi, que é a porção onde ocorre a filtração. Então, nós vamos ver que existe essa camada branca em torno do glomérulo, que é uma cápsula que nós chamamos de cápsula de Bowman, e ainda vamos reconhecer os túbulos distais, que eles têm características diferentes dos túbulos proximais. Então, nós vamos ver que eles são formados por epitélio simples, mas o tamanho da célula permite
fazer essa diferenciação. E na medula nós vamos ver o tubo coletor e também vamos ver algumas porções, umas identificações, como aqui, que é a alça de Rayleigh, que dá para ver através também da fisiologia desse corte. Então, nós conseguimos visualizar. Então, nós vamos ver túbulo contorcido proximal, com as suas características. Então, nós vamos ver que as células elas são mais largas, formam esse cordão, e eles, por serem proximais, nem sempre eles estão próximos ao glomérulo. Vamos ver os túbulos contorcidos distais. Então, as células elas têm um formato menor, embora o epitélio seja o mesmo desse túbulo. E vamos ver, então, glomérulos de Malpighi, que é onde ocorre a filtração, e vamos ver a capa protetora, que é uma cápsula que nós chamamos de cápsula de Bowman. Então, essa cápsula aqui ela é formada por tecido conjuntivo, então ela serve para fazer a proteção. Ainda quando nós observarmos, nós vamos ver que tem uma porção de entrada, que é quando o glomérulo está bem próximo à cápsula, que nós chamamos de polo vascular, que é por onde, então, o sangue chega aos glomérulos, e próximo ao túbulo distal, nós temos o polo vascular, que é por onde o filtrado, então, ele consegue ser eliminado. Então, nós vamos fazer a visualização da nossa lâmina. Então, nós vamos utilizar uma lâmina física. E nessa lâmina física, então, nós vamos primeiro focalizar a lâmina. Vamos focalizar essa lâmina no microscópio e vamos utilizar, então, os aumentos que nós temos. Então, vamos visualizar a nossa lâmina. Aqui nós temos um corte transversal do rim. E nessa região que nós vemos aqui mais externa, é a região cortical. E essa porção aqui é a porção medular. Então, é nessa porção aqui cortical que nós vamos encontrar os glomérulos de Malpighi e os túbulos contorcidos. Então, envolvendo essa porção mais externamente, nós temos uma camada de tecido conjuntivo que vai fazer a proteção do néfron, que é a cápsula do rim, que é uma cápsula protetora. Então, aumentando aqui o nosso campo de visualização, só para nós ampliarmos, então, onde nós vamos visualizar, percorrer aqui a lâmina. Então, aqui nós temos a região cortical. Nessa região cortical, então, nós conseguimos observar vários glomérulos de Malpighi. Então, todas essas estruturas que nós visualizamos, que possuem essa região aqui, que é a região glomerular, e essa parte esbranquiçada, que é a cápsula de Bowman, é a região do corpúsculo renal. Então, é aqui que acontece o processo de filtração. Então, ampliando um pouco mais o nosso aumento, vocês podem ir regulando, colocando, então, no aumento, usando o óleo de imersão, para facilitar a visualização. Então, aqui nós conseguimos visualizar melhor. Então, essa é uma porção onde nós temos, então, a parte do glomérulo de Malpighi, essa parte que é a parte do cápsula de Bowman, que também é formada por tecido conjuntivo. As células que delimitam essa estrutura, elas são células pavimentosas, então nós conseguimos perceber através do alongamento do núcleo que elas são células onde o núcleo ele acompanha o formato da célula, e toda essa outra região que nós vemos próximos aos glomérulos é a região dos túbulos contorcidos. Então, aqui nós só temos túbulos contorcidos proximais e túbulos contorcidos distais. Então, em toda a região cortical, ela é preenchida por essas estruturas. Então, ampliando novamente o nosso... Então, ajustando o foco e ampliando
para a nossa visualização, nós vamos ver os túbulos contorcidos proximais e os contorcidos distais. Pegando outro campo de visão para facilitar, então, a visualização. Essa porção que nós temos nessa região aqui, onde chega os vasos sanguíneos, é uma porção que nós chamamos de polo vascular, e próximo a esse polo vascular, nós temos túbulo contorcido distal. Qual é a característica do túbulo contorcido distal? Ele possui células que são menores do que o túbulo proximal. Então, essas células, elas possuem epitélio cúbico simples, então o formato da célula cúbica, o núcleo celular dessas células, ele é arredondado, e ela possui, são células que são mais estreitas quando nós visualizamos, por exemplo, o túbulo distal. Então, só para procurarmos aqui um túbulo distal, olha só, nós temos aqui um túbulo distal, que é esse túbulo aqui. Vamos procurar uma outra região que a seta não obedeceu. Então, aqui nós temos, nessa porção, um túbulo distal, porque nós temos as células menores e os núcleos arredondados, então elas são mais estreitas do que um túbulo, por exemplo, proximal. Vou buscar aqui uma região de túbulo proximal, onde as células, elas são, então, maiores, elas são mais largas do que o túbulo distal. Então, por exemplo, nessa porção, nós temos as células mais largas, então nessa estrutura aqui. Procurando novamente, porque para fazer a amostra, o contorno não deu certo. Vamos procurar um campo onde a visualização seja melhor dessas células. Aqui nós temos, por exemplo, essa porção onde as células elas são maiores e os núcleos eles também são maiores porque eles vão acompanhar então o tamanho da célula. Então, entre os túbulos contorcidos, o epitélio é cúbico simples, né? Então, o epitélio ele é bem semelhante. Porém, o que vai diferenciar, aumentando aqui a visualização, é o tamanho e o formato das células. Então, eu tenho células que são menores, são mais estreitas que o túbulo contorcido proximal. Então, no túbulo distal, essas células elas são mais estreitas, e no túbulo proximal, essas células elas são mais largas. Então, um exemplo de túbulo proximal, nós temos aqui nessa região, nessa estrutura aqui, que as células, então, elas são mais largas. Quando nós falamos da região medular, a região, diminui aqui o aumento só para percorrer a lâmina. Na região medular, então, eu tenho a distribuição dos túbulos coletores e das alças de Rayleigh. Então, o túbulo coletor, ele possui como característica que as células elas são cuboides e elas são bem marcadas. E algumas dessas células, elas possuem uma região, uma estrutura de abóbada. Então, que é uma estrutura que tem um formato mais, no formato mesmo de abóbada, mais arredondado na região apical. Ela é mais proeminente. Então, essas estruturas, essas regiões, essas células que nós estamos vendo aqui, são células de túbulo contorcido, túbulo coletor, né? O túbulo coletor. Então, essa porção é túbulo coletor, esse exemplo é túbulo coletor. Então, são exemplos de células que fazem a condução, então, da urina
para a através do ureter para a bexiga. E essas células que nós vemos mais achatadinhas, por exemplo, essas aqui, elas são células da alfa de Henle, porque o tecido epitelial que reveste ela, ele é pavimentoso. Então, se ele é pavimentoso, o núcleo dessa célula ela acompanha. Então, ele é uma célula como se ela fosse pavimentosa, nesse sentido, pavimentosa, e o núcleo, então, ele vai ser mais alongado. Então, nessas regiões, nós conseguimos observar nessas células, por exemplo, essa célula aqui, que elas são células da alça de Henle, elas são diferentes das células do tubo coletor. A nossa próxima lâmina, então, que nós vamos visualizar, é uma lâmina de bexiga. Nessa lâmina de bexiga, nós vamos observar, então, o epitélio de transição, que é um epitélio que fica voltado para o lúmen do órgão. Então, nós sabemos que todo órgão ele tem uma luz, que é o lúmen, e esse epitélio de transição ele fica voltado para essa região. E nessas células, nós sabemos que ele é um epitélio que ele é estratificado, porque ele possui, então, células, várias camadas celulares, que são células superficiais e que vão ser responsáveis ali pela eliminação, que vão estar em contato com a urina e com os fluidos corporais. Então, são células, por isso são chamadas de epitélio de transição, porque ele vai estar ali em contato com esses fluidos e ele tem uma característica que é formar, então, essa estratificação. Além disso, nós temos um tecido que preenche esse órgão, que é chamado de lâmina própria, que é um tecido conjuntivo, e nós também temos uma estrutura muscular. Então, quando nós vamos visualizar esse corte, então, nós vamos ver uma lâmina de bexiga, um corte colocando no menor aumento para fazer a visualização. Passam o foco conforme uma primeira porção. Então, essa região aqui, próxima à luz, lembre que aqui é o lúmen desse órgão, então é a região do tecido de transição, o epitélio de transição. Então, ele é estratificado, então por isso que nós vemos várias camadas de célula. Essa porção aqui é a porção de lâmina própria, que é o que dá a sustentação. Então, ele é formado por todo tecido conjuntivo, então, como a gente vê aqui mais abaixo. E dentro desse tecido conjuntivo, dessa lâmina própria, eu ainda tenho, né? A bexiga ainda lá apresenta algumas células musculares lisas, que é o tecido muscular do corpo da bexiga. E aqui é a camada muscular, então, desse órgão. Então, nós vamos fazer o nosso maior aumento, vamos colocar, então, uma gota do óleo de imersão. E vamos colocar, então, no maior aumento, que é a objetiva de imersão. Utilizem, vamos visualizar lá no nosso software. Então, percorrendo a lâmina, aqui nós temos o epitélio de transição. Então, nós conseguimos observar que ele tem diferentes formatos de células com os seus núcleos e ele possui várias camadas. Então, por isso que ele é dito de transição. Então, se eu correr a lâmina, nós percebemos aqui essas camadas. Então, essa porção aqui que nós vemos é a porção do lúmen e aqui é o epitélio de transição referido da bexiga. E abaixo desse epitélio, aqui nessa região, correndo a lâmina novamente, vocês vão observar que é um tecido de tecido conjuntivo, é um tecido conjuntivo frouxo. Então, essas células que nós visualizamos são células do fibroblasto. E as fibras, então, disponíveis aqui, que vão dar sustentação, são fibras de colágeno.
percorrendo a lâmina para a região da camada de músculo liso. Então, aqui, olha só, nós vemos porções, ajustando aqui novamente o foco, que conforme corre a lâmina, vai perdendo o foco. São porções são fibras musculares lisas. Então, a gente sabe que as lisas, elas têm formato fusiforme, o núcleo, ele também acompanha esse formato dessa célula. E percorrendo mais ainda a nossa lâmina, indo para a camada muscular, então nós vemos muitas células que vão formar então essas fibras que dão à disposição dessa camada muscular. Então, olha só, os núcleos das células musculares da musculatura lisa, elas possuem esse formato mais alongado, porque a fibra do músculo liso é uma fibra fusiforme, então ela tem esse formato como se fosse foliar, então o núcleo também acompanha esse formato. Então aqui nós estamos vendo a nossa célula de bexiga, nossa lâmina de bexiga. Então, nós vimos essas estruturas que estão relacionadas, as duas estruturas que estão relacionadas com o sistema urinário. Então, nós vimos os rins, e nesses rins, então, nós vimos o nosso corte, nós vimos a porção cortical, onde eu tenho o corpúsculo renal, onde nós temos o glomérulo de Malpighi, junto os túbulos contorcidos. O túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal, eles têm diferenças no tamanho da célula. Então, o contorcido proximal e o contorcido distal, eles são formados por tecido epitelial, então é uma camada de epitélio simples, cuboide, então o formato dessas células, ela lembra o formato cúbico, o núcleo, ele é arredondado, e o que difere o proximal da distal é o tamanho dessa célula. Então, na distal ela é mais estreita, proximal essa célula é mais alongada. E na porção medular nós vimos a alça de Henle, que possui então o formato, o epitélio pavimentoso, que é aquela célula mais adelgada, né, onde nós temos o núcleo também acompanhando esse formato, e vimos os túbulos coletores, que também é formado por epitélio cúbico simples, porém eles se encontram ali na região medular. Já na bexiga nós vimos o epitélio de transição, então ele tem várias camadas, então ele é um tecido estratificado. As células, elas possuem diferentes formatos, e são esses formatos que vão determinar, quando se visualiza uma lâmina, se a bexiga está cheia ou se essa bexiga está vazia. Vimos uma lâmina própria, que é formada então por tecido conjuntivo frouxo, e logo abaixo uma camada muscular, que é a musculatura lisa. Então agora nós vamos iniciar os nossos procedimentos relacionados ao sistema digestório. Então, no sistema digestório, nós sabemos que nesse sistema nós temos órgãos e glândulas que vão fazer parte desse processo de digestão e absorção desses nutrientes. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver lâminas relacionadas ao esôfago, então, lâminas que estão relacionadas ao tubo que vai permitir que o alimento chegue até o estômago, lâminas de estômago, lâminas de intestino delgado, então dessa porção aqui que é o duodeno, e da porção final que é o íleo, para nós vermos as células linfóides, e vamos ver então também o intestino grosso. Além do intestino dos órgãos principais do sistema de digestão, do sistema digestório, nós vamos ver o fígado, que é então um órgão, uma glândula acessória. Então, nós vamos iniciar o nosso procedimento observando uma lâmina de esôfago. Nessa lâmina, nós vamos ver que a mucosa, ela apresenta um tecido epitelial pavimentoso estratificado, e ela tem as camadas, né, semelhantes aos outros órgãos, de mucosa, submucosa, camada muscular e uma camada adventícia. Então, na submucosa, nós vamos ver a distribuição das glândulas esofágicas, e na camada muscular, nós vamos ver a distribuição da camada interna e da camada medial e externa, que são formadas por fibras lisas e também por fibras do músculo estriado. Então, novamente, nós vamos ver quais são as estruturas que nós precisamos observar. Então, essa
porção é a porção do epitélio estratificado. Então, essa primeira camada aqui é a camada de mucosa. Então, eu tenho lâmina própria preenchendo aqui, que é tecido conjuntivo frouxo, epitélio estratificado. Essa porção que é a camada de submucosa, então aqui nós temos diversas glândulas esofágicas distribuídas. Na camada mucosa nós também temos glândulas produtoras de muco e a camada muscular. Então a camada muscular nós temos uma mais próxima à submucosa, que é a interna, uma camada que é medial e uma camada mais externa, além da camada adventícia. Quando nós formos observar, então, a camada mucosa, nós vamos nos atentar às glândulas esofágicas, que estão distribuídas por toda essa camada. Então, novamente, nós vamos observar a nossa lâmina. Então, vamos ao microscópio. Então, aqui, observando a nossa lâmina no menor aumento, então nós conseguimos ter uma visão geral de como é o corte dessa lâmina. Então aqui, região, lembrando sempre o lúmen, então aqui essa região é a região da mucosa, que é a região que está voltada para o lume desse órgão. Logo aqui abaixo, então, nós temos uma lâmina própria. Então aqui nós temos o epitélio pavimentoso, que é característico, estratificado, não queratinizado, que é característico, então, da camada mucosa. Ainda nós vamos ter glândulas aqui na região da lâmina própria, que estão relacionadas, que são glândulas produtoras de muco, que estão relacionadas com essa camada. E logo abaixo dessa camada, nós temos uma camada muscular, que faz parte da mucosa. Abaixo dessa camada muscular é que vão estar depositadas a camada de submucosa. E é aqui que nós vemos as grandes quantidades de glândulas esofágicas que estão relacionadas com essa subcamada, com a submucosa. E logo aqui nós vemos, então, a camada muscular, muscular interna, muscular medial, onde nós temos dois tipos de células musculares, muscular externa, e aqui uma camada adventícia que é formada de tecido conjuntivo frouxo. Então, aumentando nossa imagem, nossa lâmina. Então, nesse aumento aqui, a gente já consegue observar, então, a deposição desse epitélio pavimentoso. Então, é pavimentoso e estratificado. Estratificado porque são várias camadas celulares, então nós observamos isso, são várias camadas que se sobrepõem. É um epitélio, então, de revestimento que não possui queratina. E aqui nós vemos a lâmina própria, que é tecido conjuntivo frouxo. Então, nós temos aqui fibroblastos, que são as células que fazem parte do tecido conjuntivo, as fibras que vão dar sustentação, e nós temos também tecido glandular. Então, procurar aqui as glândulas dessa região esofágica. Olha só, essa é uma porção glandular relacionada à camada da mucosa. E aqui abaixo, então, nós temos a camada muscular da mucosa. A camada muscular da mucosa é formada por músculo liso longitudinal, né? Então, a fibra ela tem formato fusiforme, mas pelo corte aqui nós estamos visualizando os núcleos. Vou colocar aqui novamente num maior aumento para nós visualizarmos. Então, ela tem esse núcleo arredondado, mas é por conta do corte, mas são fibras fusiformes. Quando nós olhamos essa camada, que é a camada da submucosa, ela é formada por tecido conjuntivo também, ela possui conjuntivo denso não modelado, então nós sabemos que tem conjuntivo denso modelado e o não modelado, e várias glândulas esofágicas. Então, essas glândulas esofágicas, elas vão produzir secreções que fazem parte do processo de digestão. Percorrendo mais a lâmina, então, no maior aumento, lá no óleo de imersão, nós temos a circular interna,
circular interna, a fibra ela é musculatura lisa, então fibra fusiforme. Temos uma região, diminui aqui só para vocês localizarem, uma porção desse músculo aqui. Então aqui fibras lisas e fibras estriadas, que é a camada média, e aqui fibras estriadas, que é a camada então externa, que é formada por, desculpa, eu inverti, aqui é camada lisa e aqui na camada circular é camada estriada. E aqui essa região então de tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso, formando a camada adventícia, então, desse corte do esôfago. Então, voltando à nossa aula, nossa próxima lâmina que nós vamos visualizar é relacionado, então, ao estômago. E na lâmina do estômago, então, nós vamos ver a morfologia geral, vamos ver a parte da camada da mucosa, que é onde tem o epitélio superficial secretor de muco, e a parte glandular, porque o estômago também ele é glândula. Então, na parte glandular, nós vamos ver as células parietais, na região de istmo e colo, e as imogênicas. Células parietais são produtoras de ácido clorídrico. Células imogênicas, também chamadas de principais, são produtoras de pepsinogênio, que é um pré-peptídeo, então é uma forma inativa da enzima, da pepsina, que vai fazer o processo de digestão. Então, nós vamos visualizar nessa lâmina, nós vamos ver, então, as células parietais, que são as células que são produtoras de ácido clorídrico. Vamos ver, então, as regiões de camada de células musculares, então, muscular de mucosa, nós vamos visualizar. Vamos ver, então, a submucosa, região de submucosa, região da musculatura externa, que é onde nós temos a camada muscular desse órgão, que é músculo liso. E nós vamos ver ainda as células produtoras de muco, que são as células distribuídas ao longo tanto da região do epitélio quanto da glândula. E vamos ver as células principais, que são as células imogênicas, que fazem parte, então, desse órgão. Então, novamente, nós vamos visualizar na microscopia. Então, nós vamos colocar a nossa célula, a nossa lâmina no microscópio. Vamos abrir, então, novamente o nosso software. E vamos fazer a visualização da lâmina. Então, aumenta sempre no menor, inicia no menor aumento. Abertura aqui do nosso... Ajustar o foco, então, para melhor visualização. Então, aqui a gente consegue visualizar. Deixa eu melhorar a... Então, nessa porção aqui, é a porção voltada para o lúmen. Então, aqui eu tenho a porção de fosseta, que esse órgão ele possui. Então, essa região aqui é uma região onde eu tenho o epitélio com característica mucosa, que vai ter células produtoras de muco nesse epitélio. E essa porção aqui é a porção glandular, onde eu vou ter o istmo, que é próximo aqui à região da fosseta, essa porção de colo e porção de base. E abaixo dessa região eu tenho, então, a camada muscular, que é uma camada muscular lisa, mas ela como ela tem a disposição da fibra de 3 formas, por conta dos movimentos que esse órgão precisa realizar, nós vamos ver que ela possui algumas diferenças por conta da visualização do corte que nós estamos vendo. Então, é um corte transversal, e nós vamos ver esse daqui
aumentar, então, ampliar o nosso campo de visão com um óleo de imersão. Coloca, adiciona, então, uma gota do óleo de imersão e coloca, então, na lente de... Então, nós vemos aqui a região das fossetas, a parte da fosseta. Então, essa fosseta, ela possui esse epitélio, e esse epitélio aqui é um epitélio que é característica de glândulas produtoras de muco. Então, esse epitélio muscular, epitélio que reveste o estômago, que é um órgão, então, que faz parte do processo de digestão, e que, além de fazer parte do processo de digestão, ele possui as suas características, né, possui as células que são responsáveis por ser produtoras de secreção e de enzimas que são responsáveis pelo processo de digestão. Então, aqui nós temos um epitélio que possui células colunares, então a gente vê que as células, ela tem o núcleo, acompanha o formato dessa célula, ele se encontra mais basal, então é uma célula colunar, que vai estar voltada próxima aqui ao epitélio da mucosa, que é um epitélio, então, que tem características de ter células produtoras de muco. Então, percorrendo a lâmina, nós vamos ver aqui logo abaixo, só ajustando aqui, nas fossetas, que a gente tem células que são secretoras de muco. Então, essas células aqui, olha só, elas possuem função de produção de muco. Percorrendo a lâmina novamente, então, para visualização das outras camadas. Aqui eu tenho a região do istmo. Então, acabam as fossetas, região do istmo. Logo abaixo o istmo, eu tenho o colo, e logo abaixo o colo, eu tenho, então, a base dessa glândula. Então, é a região glandular. Então, nessa região aqui, nessas células, nós vamos ver que nessa porção, nós temos diferentes tipos de células. Aumentar a claridade. E nós temos células que vão ter características de serem produtoras de muco e células que são características de produzir, então, ácido clorídrico e pepsinogênio. Só um minuto, deixa eu visualizar aqui no menor aumento a região, então, onde se encontram essas células. Fazer o foco. Então, como ele é um tecido glandular, ele vai ter células que são produtoras dessas secreções, que vão participar, então, do processo de digestão. Só um minuto que eu estou tentando aqui focalizar essas células para vocês visualizarem. Correndo aqui com o Charriot para chegar aqui. Então, olha só, aqui eu tenho região de base. Então, região de base dessa célula, dessa glândula. Nessa região de base, essas células que nós observamos aqui com coloração mais azulada, são as células zimogênicas. Essas células aqui zimogênicas possuem o nucleolo bem evidente e elas são células que são produtoras de pepsinogênio. Percorrendo tanto na célula na região de base quanto na região de colo, nós temos células que são parietais. Um exemplo de célula parietal está aqui.
essa aqui é uma célula parietal. Então, essa célula parietal é uma célula que é produtora de ácido clorídrico. Ela tem o volume citoplasmático que é maior do que uma célula zimogênica. A coloração do núcleo é diferenciada, então aqui o nucleolo ele é muito mais evidenciado. E também temos células que são produtoras de muco, que são células caliciformes, que são células que vão auxiliar, então, no processo de digestão. Só focalizar uma aqui que seja bem visível. Então, aqui... Só um minuto, deixa eu melhorar aqui a área. Melhorar o foco da visualização. Aqui nós temos uma célula que é produtora de muco, que é uma célula caliciforme. Olhando então para a musculatura, as fibras, elas são de musculatura lisa. E ela possui 3 disposições. Então, quando nós visualizamos, a sensação que dá é que são diferentes tipos de fibras musculares, mas ela é uma fibra muscular lisa. Então, fibra muscular lisa, características de células alongadas e também o núcleo acompanhando. Então, aqui nós vimos o nosso corte relacionado com o estômago. Então, agora nós vamos visualizar, vamos ver os procedimentos que nós vamos ver, o intestino. Então, no intestino, nós vamos observar no corte de duodeno as vilosidades e as glândulas que vão fazer parte desse duodeno. E nós vamos visualizar também as placas de Peyer na região do íleo. Então, nós sabemos que o intestino delgado ele é responsável por absorção. Então, nós temos uma camada, como todas as estruturas do sistema digestório, nós temos uma camada de mucosa, que é essa camada onde eu tenho muitas células caliciformes. Então, nós vamos conseguir observar bem essas células que são produtoras de muco e células absortivas. Tem uma camada que é de submucosa, logo abaixo aqui da mucosa, e uma camada muscular. Então, são as estruturas que nós vamos ver. E nós vamos observar, então, essas células aqui maiores, que são as caliciformes, que são células secretoras de muco, e também vamos observar as que estão na extremidade das vilosidades, que são células absortivas, que são as células que fazem, então, o processo de absorção. Então, são células que têm muitas vilosidades. Então, vamos novamente ao microscópio e vamos fazer a observação. Então, substitui a lâmina de estômago pela lâmina de intestino, lembrando de iniciar sempre pelo menor aumento e depois controlando a intensidade de luz, macrômetro, micrômetro e Charriot. Então, para iniciar o foco, vou deixar aqui a câmera. Observar, então, essas estruturas. Então, nós conseguimos visualizar, lembrando que esse daqui é um corte de duodeno, pessoal. Então, nós conseguimos, no menor aumento, observar, então, essas estruturas, que é a estrutura de vilosidade, é onde eu tenho as células absortivas.
Então, são as células que fazem o processo de adsorção, onde eu tenho, então, os microvílulos. E eu tenho distribuídos ao longo dessa estrutura, que é a camada de mucosa, muitas células caliciformes, que são essas pontuações esbranquiçadas que nós vemos aqui ao longo, dessa região de mucosa. Então, o intestino delgado, ele apresenta muitas células que são produtoras de muco. Logo abaixo dessa camada, nós vamos ter, então, uma camada, apresenta, então, lâmina própria, e nós temos uma camada de submucosa e uma camada, então, muscular. Então, aumentando, colocando nosso óleo de imersão, e colocando no maior aumento, realizando o ajuste do foco. Então, aqui nós conseguimos observar esse epitélio. Então, esse epitélio, ele possui essa camada de mucosa, ela possui essa região aqui que é formada pelos microvílulos, que são estruturas, então, de especialização da membrana. Ele tem um tecido epitelial, e esse tecido epitelial, essas células que formam esse epitélio aqui, são diferentes das células que estão aqui. Essas células aqui, elas são células que nós chamamos absortivas. Então, são células que têm essas projeções dos microvílulos, e essas células aqui, ela tem um formato colunar. Então, elas são ricas, né? Essa região aqui é rica em células que são absortivas. Então, a gente consegue observar a região do núcleo, região de nucleolo. Deixa eu tentar melhorar, então, a exposição para nós visualizarmos melhor. Essas estruturas. Então, percorrendo a lâmina, nós vemos essas células aqui, junto com as células absortivas, que são as células caliciformes. Essas células aqui que são as células produtoras de muco. Então, elas têm a função de produzir muco para auxiliar o processo de digestão, para auxiliar a neutralização do ácido clorídrico que vem, então, da região do estômago. Percorrendo a nossa lâmina, então a gente consegue observar que muitas células caliciformes, elas são distribuídas ao longo dessa região da camada de mucosa. Então, percorrendo aqui, logo abaixo, aqui, nós vemos uma estrutura que nós chamamos de cripta, que é uma porção também glandular. Então, nós vemos essas células dispostas em círculo, com um centro, como se fosse um lúmen dessa glândula, que seria o ducto. Essas células, elas possuem também células de formato colunar, com o núcleo arredondado. Percorrendo a lâmina, logo abaixo dessa estrutura, nós temos uma camada de submucosa. Ou melhor, uma camada muscular da mucosa, né, que são formados por fibras lisas. Percorrendo a lâmina, nós temos, então, fibras musculares dispersas por toda a região, que vão dar sustentação para essa camada, que são essas regiões aqui. Então, agora nós vamos visualizar uma porção que está relacionada, voltando um pouquinho aqui, só para focalizar ali a região da camada muscular propriamente dita e a camada adventícia. Então, olha, depois da camada de submucosa, nós temos uma camada de músculo, de musculatura lisa, e logo abaixo dessa camada de musculatura lisa, a gente tem uma camada adventícia, que é formada, então, aqui
por tecido conjuntivo, que vai formar, então, essa camada protetora. Agora nós vamos trocar a nossa lâmina. Eu vou posicionar uma outra lâmina, utilizando o software, para nós visualizarmos, então, o ilho. Então, o ilho... Então, nós vamos observar aqui um corte do ilho, que é a última porção do intestino delgado. Então, ele possui as vilosidades, assim como o restante do intestino delgado, mas o que nós vamos observar nessa lâmina é essa região, que é a região formada por placas de Peyer. Então, observando aqui no menor aumento, só para vocês visualizarem que essa é a camada que possui função linfática. Então, são nódulos linfáticos. Então, aqui a gente possui células de defesa. Então, aumentando... Só para percorrer aqui a lâmina. Então, olha só, nós temos variadas células que fazem parte do sistema linfático, que vão constituir esse nódulo linfático. Então, a placa de Peyer, ela fica logo abaixo, então, da região da mucosa. Então, tem aqui, ó, mucosa, também vejo células caliciformes, células absortivas, uma região de submucosa, lâmina própria preenchendo essas regiões, então, tecido conjuntivo, camada muscular, camada adventícia, e eu tenho, então, várias estruturas nodulares, que são, então, as placas de Peyer, onde eu tenho, então, as células que são produtoras, células de defesa, diferentes tipos celulares que são responsáveis pela defesa. Então, agora nós vamos ver o nosso corte de intestino grosso. Então, no intestino grosso, nós vamos observar, então, a mucosa. Então, vamos ver o epitélio, que constitui esse tecido e as criptas, a submucosa e as camadas musculares. Então, camada interna, o plexo mioentérico, que é onde nós temos a inervação, e a camada longitudinal. Então, nós vamos ver que é um epitélio também com células caliciformes, cheias de células caliciformes, porque faz parte também da absorção, dividida em mucosa como os outros órgãos, e depois camada muscular, e preenchendo essas estruturas nós temos a lâmina própria. Então, nós vamos novamente ao nosso software. E vamos ver a lâmina, então, do intestino grosso. Então, abrindo essa lâmina de intestino grosso, o corte que nós estamos visualizando, então, geral, é um corte transversal. Nesse corte transversal, nós vemos aqui a região de camada muscular. Essa camada muscular, ela percorre todas as pregas desse intestino grosso, porque o intestino grosso, ele faz movimentos de contração lá pelas tênias, então ela acompanha. E vemos aqui uma camada muscular, onde nós temos as células que fazem parte do células produtoras de muco e células absortivas também. Então, observando aqui, olha só, nós temos o epitélio. Esse epitélio, ele é formado por muitas células caliciformes, que é a última porção do intestino onde ocorre a absorção. Então, nós temos muitas células caliciformes que vão produzir muco, e também muitas células ao redor aqui, que são as células absortivas, que fazem esse processo de absorção. Ao fundo, na base dessa camada, nós temos uma estrutura aqui. Então, como nós vimos, nós temos musculatura preenchendo. Então, aqui eu tenho uma camada muscular da mucosa, e eu tenho também camada muscular, e eu tenho aqui também a porção das criptas. Essas criptas, elas são glândulas. Então, eu tenho várias glândulas, porque o intestino grosso também é um intestino glandular, é um órgão glandular. E aqui eu tenho porção do ducto e a disposição das células que constituem essa glândula. Então, são
células que possuem, formam um cordão e elas são protegidas por tecido conjuntivo. Nessa região de interstício nós temos também tecido conjuntivo. E aqui nós temos a camada muscular. Então, também tem uma muscular interna, uma muscular medial, vou reduzir aqui o tamanho, então, muscular interna, medial e uma externa, protegida também por uma camada adventícia. Então, essas são as estruturas relacionadas com o intestino grosso. E para finalizar, nós temos então o fígado. No fígado nós vamos visualizar os hepatócitos e vamos ver o sistema porta, como que ele é reconhecido. Então nós vamos ver que no sistema, no fígado, nós vamos observar como ele é formado. Então nós vamos ver quais são as células que estão ali presentes e também vamos observar como estão distribuídos o sistema porta e o sistema central, de veia central. Então, novamente, nós vamos utilizar a lâmina, menor aumento. E aqui no menor aumento, nós vamos conseguir observar, então, como esse órgão ele é formado. Então, nós vemos que o fígado ele possui lóbulos. Só ajustar o foco aqui. Ele é dividido em lóbulos. Então, esses lóbulos, eles possuem um sistema porta, onde eu tenho aqui a veia e a artéria porta, e o ducto biliar. Então, esse é um sistema que está sempre nas vértices do lóbulo do fígado. Então, quando nós observamos a célula do fígado, nós vemos aqui uma porção, uma veia central, só acertar o foco aqui. Então, uma veia central, por onde então chega, né, os vasos sanguíneos, e aqui o sistema porta, que distribui então os produtos, né, das conversões que o fígado realiza. Então, aqui eu tenho as veias e as artérias e o ducto biliar. Então, aqui eu tenho ao longo de todo o lobo e todo o fígado, os hepatócitos permeados por sinusoides, né, que são capilares que vão fazer a alimentação dessas células. Então, para nós visualizarmos maior aumento, então colocando óleo de imersão, ajustando novamente foco. Aumentando aqui a quantidade de luz. Então, nós vemos que os hepatócitos, eles possuem formatos poliédricos, a célula tem formato poliédrica, então ela não tem um formato definido. O núcleo ele é arredondado, então ele tem a formação circular, que são características dos hepatócitos. Então, se eu percorrer toda a lâmina, eu vou ver essa distribuição disforme, né, no formato dessas células que são diferenciadas. Então, aqui eu tenho vários hepatócitos. E eu tenho também aqui as células de Kupffer, que são fundamentais, então, para os processos que o fígado realiza. Então, são diferentes tipos celulares. Então, nós vemos aqui, no menor aumento, nós conseguimos observar
conseguimos observar, então, no menor aumento, como essas células, como o fígado, ele está organizado. Então, nós vemos que o fígado, ele possui uma estrutura que a sua célula, o seu tecido, ele é dividido em lobos. Esses lobos, ele possui uma veia central e a partir dos vértices desses lobos, nós temos o sistema porta, formado por veia, por artéria e por ducto biliar. E os hepatócitos, que são as células do fígado que participam dos processos que o fígado realiza, que tem formatos poliédricos, então são formatos diferentes, com o núcleo sempre arredondado e circular, e ainda vimos as células de Kupffer. Então aqui nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre sistema urinário e sistema digestório, vimos os cortes dos órgãos que constituem esses dois sistemas, percebendo que eles então formam diferentes tecidos, sempre existe um epitélio ali revestindo a região de mucosa nos órgãos que possuem mucosa, sempre existe uma lâmina própria, que é um tecido conjuntivo que faz sustentação, então, nos diferentes órgãos que nós visualizamos. Então, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero vocês para a nossa próxima aula. Até! Gente, o computador tá meio complicado. Deu uns piquezinhos, mas eu acredito que tenha sido a internet por causa desse tempo. Então, nessa aula a gente viu aí bastante lâmina hoje, né? Nós vimos 7 lâminas e só para dar uma relembrada, a gente viu a lâmina dos rins, né, que tem a função de controlar aí as concentrações de substância no nosso organismo, né, no sangue, e onde a urina é formada, né? Vimos a lâmina da bexiga, que é a principal função, aí sim, é armazenar a urina antes da gente eliminar, né? Vimos a lâmina do esôfago, que é ali o canal por onde o alimento, já parcialmente digerido pela boca, né, passa em direção ao estômago. Vimos a lâmina do estômago, que desempenha um papel na digestão dos alimentos. A lâmina do intestino delgado, que é ali responsável pela absorção, né, dos alimentos, permitindo que os minerais, as vitaminas, os nutrientes ali, sejam aproveitados melhor pelo organismo. O intestino grosso, foi a próxima lâmina, que ali é formado, é a porção final, né, do sistema digestório e onde é formada ali a massa fecal, o bolo fecal. E por fim, vimos aí a lâmina do fígado, onde está relacionado com as funções importantes do nosso corpo. Regulação do metabolismo, né, de vários nutrientes, né, síntese de proteínas e outras moléculas, né? Degradação de hormônio, armazenamento de substâncias como glicogênio e excreção de substâncias tóxicas. É uma importante função. Então, hoje foi possível aí identificar as células dos tecidos e as estruturas que compõem o sistema digestório e renal. Foi a nossa AP1, né, das ciências morfofuncionais, sistema digestório, renal e endócrino. Tudo bem?
Vocês me ouviram? Sim, tudo bem. Tudo certinho. Joia. Amanhã a gente tem um novo encontro. Nossas semanas serão intensas, mas vão ser muito boas pra gente. Tá bom? Professor, Tá bom, Oi. com certeza. eu tenho uma dúvida aí. Durante essa semana seria essa matéria, aí depois vai entrar aí na outra? Essa semana nós vamos fazer as 4 aulas práticas dessa mesma matéria, sistema digestório, endócrino e renal. Na outra semana, a gente vai entrar nas ciências morfofuncionais do membros inferiores e coluna vertebral. Eu mandei um esqueminha lá no grupo. Qualquer coisa eu envio outra vez se você quiser. Tá bom? Tá bom. Então Tá, tá, obrigada. crianças, amanhã a gente se encontra outra vez, o mesmo bate-horário, o mesmo bate-local. Bom ver vocês, tá? Um beijo. Beijo, tchau. Tchau, obrigada. Nada.